Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Aí depois de algumas semanas aí sem ler para vocês, por conta de que fui postando atividades e leitura de outros professores, estou aqui de volta para fazer para nossa aula de leitura, tá bom? Para essa semana eu selecionei um livro que eu gosto bastante, de um autor conhecido, assim, né? Que chama-se, é esse livro aqui, Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne. É o mesmo autor que escreveu Viagem ao Centro da Terra. Esse livro ele é muito legal, ele é uma adaptação, ele é um clássico, né? Ou seja, é um livro que foi escrito há muito tempo e muitas pessoas, muitas gerações aí têm lido esse clássico, né? Essa história. E aí ele foi adaptado aqui para o Brasil, né? Tradução e adaptação de Beto Junqueira. É essa adaptação que eu vou ler para vocês, tá bom? É uma história bem bacana. Vou ler aqui a introdução, né? A apresentação do livro antes de começar a ler, para situar vocês assim, quando acontece essa história, o que pode acontecer nessa história. Depois eu vou disponibilizar as ilustrações do livro para vocês, que eu acho que vale a pena, porque são ilustrações bem bacanas, bem bonitas, e eu acho que é legal ver, também ler as ilustrações. A gente só não lê as palavras, né? Nós lemos também as ilustrações, as imagens, então eu vou disponibilizar também para vocês isso, tá bom? Apresentação do livro. Volta ao Mundo em 80 Dias. Júlio Verne. A Volta ao Mundo em 80 Dias é um romance de aventura escrito pelo francês Júlio Verne em 1873. A obra retrata o avanço tecnológico daquele tempo. Afinal, até a metade do século XIX, atravessar o mundo era algo muito difícil quando comparado aos dias de hoje. Realizá-lo seria, no mínimo, uma façanha que levaria a um prazo imprevisível, talvez muitos e muitos meses. No entanto, com o surgimento de possantes barcos a vapor e a criação da expansão de linhas férreas que cruzavam territórios como os da Índia e dos Estados Unidos, isso se tornou possível. Ainda assim, alguém dizer que poderia fazer essa proeza em apenas 80 dias, superando todos os tipos de desafio, parecia ser uma ideia bem maluca. Um inglês excêntrico de nome Filligans é de um dos clubes de Londres e embarca rumo a uma aventura carregada de suspense. Ele é acompanhado pelo trapalhão Passepartout, o francês, que torna o enredo ainda mais divertido. Na narração do escritor Beto Junqueira, com ilustração de Danilo Tanaka, o jovem leitor sentirá em cada página essa luta contra o tempo e o espaço, passando por culturas diferentes em várias partes do mundo. Então percebam que, de acordo com a tecnologia daquele período, né, do século XIX, né, mais de 100 anos atrás, a tecnologia daquele período era muito diferente de hoje. Hoje nós estamos do outro lado do mundo em tempo real, através da internet. Os aviões atravessam o mundo, né? Nós estamos do outro lado do mundo no prazo de 8, 10 horas. Existem aviões possantes. Naquela época, não. A tecnologia era outra. Era um avanço, porém diferente do nosso. Então eu espero que vocês gostem da história. Vou começar a ler para vocês e espero que vocês gostem aí, tá bom? Phileas Fogg, um homem de poucas palavras e muitos mistérios. Capítulo 1. Em 2 de outubro de 1872, na casa número 7, na rua Savile Hall, em Londres, morava Phileas Fogg, um homem de poucas palavras. Fazia da sua vida uma rotina perfeita. Seus movimentos obedeciam os ponteiros de um relógio. Tudo deveria ser executado de forma exata. Nem um segundo a mais, nem um segundo a menos.
Esse rigor era tão grande que custou caro a um criado que, ao preparar sua loção para barbear, ele errou a temperatura, aquecendo a água a 29 graus e não a 30 graus. Só por isso, ou melhor, por tudo isso, ele foi demitido e naquele mesmo dia substituído por um jovem francês chamado Jean Passepartout. Em meio a tanta precisão na vida de Phileas Fogg, era toda a vida um mistério para todos. Seria um homem rico? Ah, difícil negar. No entanto, como havia feito a sua fortuna? Ah, não se podia nem imaginar. Teria viajado bastante? Provavelmente, pois conhecia os mapas como ninguém. Mas para onde teria viajado? Impossível afirmar. Havia parentes e amigos? Nunca tiveram notícias. O que se sabia é que era sócio de Reform Club, e isso era tudo. Bem misterioso ele. Como todos os dias, Phileas Fogg deixou sua casa quando os ponteiros do Big Ben marcavam precisamente 11 horas e 30 minutos. Após seguir a pé com o pé direito 576 vezes e o pé esquerdo rigorosamente 577, um na frente do outro, um misterioso cavaleiro chegou ao clube. Sua rotina obedeceu ao ritual de sempre. Sentado na mesa, pediu o mesmo prato, terminou sua refeição pontualmente às 12 horas e 47 minutos. Por fim, no mesmo salão, por volta. Em seguida, dirigiu-se ao grande salão, onde leu 2 jornais até o jantar. Por fim, no mesmo salão, às 5 horas e 40 minutos da tarde, começou a ler o 3º jornal do dia. Phileas Fogg parecia estar acorrentado ao seu relógio de bolso. Ou era o tempo que nunca lhe escapava. Ninguém sabe. Um acontecimento inesperado, no entanto, poderia colocar à prova toda a sua vida tão regrada. Capítulo 2. Uma conversa que poderá custar muito caro a Phileas Fogg. Após a leitura do jornal, Phileas encontrou seus 5 tradicionais colegas de jogo de cartas. Personagens ilustres e poderosos, eles discutiam o assunto mais comentado por todo o país. O incrível roubo de 55 mil libras no Banco da Inglaterra. Acho que não vão conseguir prender o ladrão, afirmou o engenheiro Andrew Stuart. Ele não poderá escapar, discordou Gautner Ralph, um dos administradores do banco, que acrescentou: muitos inspetores de polícia já estão no seu encalço. Mas o mundo é muito grande, insistiu Stuart. Não é mais, contrariou Phileas Fogg em meia voz. Como assim? Por acaso a Terra diminuiu de tamanho? Perguntou a ele Stuart. Sem dúvida, agora é possível percorrê-lo em apenas 80 dias, respondeu Ralph. É verdade, senhores, interrompeu o banqueiro John Sullivan. 80 dias desde que o trecho da ferrovia entre Rantal e Allahabad, na Índia, foi inaugurado. Vejam o cálculo feito pelo jornal Morning. E aí, no jornal Morning, tem ali a descrição de todos os lugares por onde se deve passar para dar a volta ao mundo em 80 dias. Mas não podemos deixar de considerar o mau tempo, os ventos contrários, os naufrágios e o descarrilhamento dos trens, rebateu Stuart, tentando não acreditar na história. Não, incluindo tudo isso, leva-se 80 dias, disse Phileas. Na teoria, Mr. Fogg, o senhor tem razão, mas na prática, duvido muito. Na prática também, Mr. Stuart, tenho certeza. Aposto 4.000 libras que isso é impossível, disse o Stuart. E eu aposto 20.000 libras com os cavaleiros que consigo dar a volta no mundo em 80 dias, rebateu Phileas Fogg. Isso é uma loucura, gritou Sullivan. Não é. Aceitam a aposta? Aceitamos, respondeu os colegas em coro.
Embarco no trem que parte para Denver hoje, é quarta-feira, às 8h45. Deverei estar de volta a este salão no sábado, dia 21 de dezembro, às 8h45 da noite. Exatamente 80 dias depois. Nenhum segundo a mais, nenhum segundo a menos. Antes de deixar o clube, Phileas Fogg ainda jogou uma partida de cartas. Eram 7h25 da noite. No ritmo de sempre, chegou na sua casa às 7h50. Assim que fechou a porta, ordenou a Passepartout: arrume um saco com uma troca de roupa para cada um de nós, que partiremos em 10 minutos para uma volta ao mundo. Passepartout, que mal teve tempo de engolir aquela notícia, tratou de obedecer o patrão e preparou imediatamente a bagagem dos dois. Eles saíram da residência às 8h, dirigiram-se até o ponto de táxi. O jovem francês carregava apenas uma mala de viagem e uma bolsa forrada com dinheiro que Mr. Fogg usaria para todas as despesas para sua volta ao mundo. Ao chegar à estação do trem, a dupla encontrou os 5 colegas do clube, perfilados na plataforma de embarque. Phileas dirigiu-se a eles e disse: senhores, estou de partida. Todos os carimbos do meu passaporte permitirão, quando retornar, que confirme meu itinerário. Darei a volta ao mundo. Andrew Stuart deu um passo adiante e alertou: não se esqueça de que o senhor deverá estar de volta. Já sei, em 80 dias, emendou Mr. Fogg, que acrescentou: no sábado, dia 21 de dezembro de 1872, exatamente às 8h45 da noite, no grande salão do clube. Estarei lá. Até breve, cavalheiros. Sem dizer mais uma palavra, os dois entraram no trem. Sob uma garoa fina, a locomotiva apitou pontualmente às 8h45. As rodas começaram a girar com pressa, tais como o ponteiro do relógio da estação. Phileas Fogg e Passepartout, a bordo do vagão da primeira classe, partiram rumo a Denver, primeiro destino da desafiadora volta ao mundo. Bom, quais serão as aventuras que aguardam esses dois aí para a volta ao mundo? O que vocês acham? Quais as aventuras, por quais locais eles irão passar? Pensem aí, marca a atividade como lida, façam um comentário, escrevam um comentário aí no final da leitura e me envia, tá bom? Beijo para vocês, até amanhã com mais um capítulo do livro Volta ao Mundo em 80 Dias, do Jules Verne. Beijo para todos.